Boa noite. Como foi pedido na última aula e que fosse criada uma simulação ou fosse utilizado um tipo de simulador para auxiliar em uma aula de física para o terceiro ano, eu escolhi utilizar uma simulação criada por mim com auxílio de um colega meu. Então eu acabei criando uma simulação voltada para o assunto de terceiro ano. Eu coloco campo aqui, tá certo? Foi uma simulação de campo. O que eu fiz? Nessa simulação, no código dela, eu crio primeiro essa parte aqui, que eu falo mais ou menos alguns comandos que vão ser dados, e aqui um comando para o cenário, um vetor do cenário, certo? E eu determino aqui que o vetor ele vai estar no ponto x0, menos 1, e no z é menos 30, certo? E aí o meu vetor 0, que é o meu vetor inicial, eu defino como vetor 0, 0, 0 nos três eixos, certo? A minha constante, que eu boto a constante elétrica, escolho duas cargas quaisquer. Por quê? A minha intenção é mostrar o campo, só que além de mostrar o campo, eu mostro a interação entre duas partículas. Que aí a gente remete à força de Coulomb, certo? Tanto é que a minha equação que eu utilizo, uma equação que é para o meu raio, certo? É a lei de Coulomb, certo? Porque aqui eu tenho o meu momento vezes a massa. Então aqui o meu raio é definido pela constante, o módulo do produto das minhas cargas pela massa, certo? E aí eu vou ter isso aqui que vai ser o vetor, porque é uma grandeza vetorial, certo? Então aqui é a magnitude e a massa. Então eu acabo dividindo, porque a minha massa cai daqui com a massa aqui do momento, e eu acabo definindo isso. Então eu tenho duas esferas, eu escrevo que eu tenho duas esferas, certo? Uma que eu chamo de Giant e uma de Dwarf. E aí as minhas duas esferas elas vão ter, a primeira esfera ela vai estar definida no vetor 0, 0, 0, com raio 2 elevado a décima, de cor vermelha. E a minha segunda esfera eu também coloco que a posição dela é o vetor, só que o primeiro vetor no eixo x, eu defino que ele vai ser dado por r, certo? Menos a posição do meu vetor giant. Aí eu defino o raio dela, que ela é menor do que a do meu vetor, da minha marca giant. A cor dela eu coloco amarelo, coloco para se fazer um trilho e aqui um intervalo, certo? E aí eu boto para um ranger de menos 6 é elevado a 11, 6 elevado a 11 e 5 elevado a 11 vai ser o meu intervalo no eixo x. E aí eu não defino o meu intervalo no eixo z, porque eu fixo ele como no zero, certo? Então eu defino aqui um ranger também para o eixo z, e é menos 3 é elevado a 11. No intervalo ele vai de menos 3 é elevado a 11, a 3 elevado a 1 é elevado a 11, ou seja, isso aqui, esse está significando que é potência de 10, certo? Menos 6, 10 elevado a 11 e 6, 10 elevado a 11. Esse é o intervalo e ele vai variando de 5, 10 elevado a 10, certo? Então, nesse intervalo ele vai sendo criado. E o que ele vai sendo criado? Ele vai sendo criado setas, por isso que eu boto arrow, certo? Flechas, né? Quando a gente traduz assim, é flechas, mas aqui é como se fossem as setas. Então, eu defino que as minhas setas elas vão estar na minha posição X, na posição menos o giant, raio, certo? Então, ela vai estar logo abaixo no eixo Y, logo abaixo da minha... logo abaixo não, logo em seguida do meu, porque o X, Y, Z seria, se eu tivesse colocado o Z, né? Menos giant, ele estaria logo abaixo, mas como é o eixo Y, ele vai estar logo ao lado da minha questão, né? Logo ao lado da minha bolinha. E aí, da minha partícula, nesse caso aqui, essa bolinha, ela está representando uma partícula qualquer, tá? E aí eu vou ter aqui, aí eu tenho o meu eixo, que o meu eixo, não, desculpa, o meu vetor, né? O tamanho da minha seta, que aí vai ser dado por E, e aí eu coloco o vetor x, y0, z, menos a posição do meu giant. Como eu defini aqui o